avait, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
Hallelujah.
Já faz 2 horas, eu agradeço a Deus. O Coral Graças hoje trabalhou bastante, né? Vamos ler a Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam a vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nós lemos até o versículo 7. Eu não fui para a África simplesmente passear. Os irmãos testemunharam, né? Mas pessoas como nós. Quando a gente pensa que Deus trabalha em pessoas como nós, é muito gratificante. Lendo 2 Reis capítulo 4, fala sobre a mulher, mas não do discípulo, mas não fala sobre o discípulo. O discípulo morrendo, imagina quanto ele deve ter ficado preocupado com a sua esposa e com os filhos que ele ia deixar. Senhor, eu vou para o seu descanso, mas essa minha esposa que não tem fé, aquela minha esposa que está acreditando em si mesma, eu não pude conduzi-la pela fé, mas eu estou indo para o seu descanso. Senhor, se eu for com o Senhor, quem é que vai pregar para ela? Senhor, quem é que vai conceder graça para ela? Quem é que vai pregar Deus para ela? Quem é que vai dar força sobre Deus para ela? Quando eu leio a Bíblia, eu fico muito agradecido, porque eu enxergo muitas coisas que não estão escritas na Bíblia, né? Com certeza, o que eu falei agora não são coisas que estão escritas na Bíblia. Mas um dia a esposa do discípulo, ela estava com os filhos, e quando aquele discípulo viu a esposa e os filhos, se eu tivesse uma coisa que eu pudesse fazer, o discípulo pensou, então eu acabaria minha vida agora, eu iria para o seu descanso, mas o Senhor, que o Senhor conceda a sua graça para minha esposa e para os meus filhos. Ele deve ter orado sinceramente assim e ele deve ter falecido, morrido. Essa vez a gente foi para a África. E a cada momento eu fiquei agradecido. O pastor da Tanzânia, o pastor Joe, ele falou: no acampamento do IYF, ia ser tão bom se viesse o ministro para o nosso acampamento. Falou que ele implorou para o ministro: por favor, participe só uma vez do acampamento mundial da Coreia, só uma vez. Falou que no começo ele ignorava, nem olhava para a cara do pastor. Só falava que estava ocupado. Você acha que eu tenho tempo para ir nesses lugares? Mas o presidente veio e aí o presidente estava do lado com o filho. Aí o pastor falou: então vai o filho do senhor presidente. Aí ele olhou. Aí ele falou: tá, se o ministro está ocupado, eu vou. O presidente falou. Aí veio o filho do presidente para o acampamento da Coreia.
Porque eu estava com uma roupa muito simples. Ah, ele estava com uma roupa muito simples. Aí depois me falaram que ele era filho do pastor. Mas eu vi essa vez na Coreia que ele é mais forte do que o filho, do que o próprio presidente. É verdade. O filho é mais forte que o pai dele. Então, o primeiro-ministro ele não veio para o nosso acampamento mundial. Por quê? Como é que ele ia vir se ele é tão ocupado? Mas quando o filho do presidente chegou, todos os ministros tinham acompanhado ele. Ele veio com um monte de ministro para o acampamento mundial. Ele falou para mim: na verdade, enquanto na época desse acampamento mundial, era minhas férias. Eu queria ir passear, mas eu não fui. Então, eu tinha feito um plano todo, tinha me preparado para tirar essas férias. E aí ele veio para a Coreia, voltou para a África e falou para a família dele sobre o pastor Oksu Park e sobre o acampamento mundial. Aí o presidente falou: vamos viajar, vamos passar as nossas férias em algum lugar. Daí a esposa falou: não, o pastor Park, ele fez tudo por você agora e você não está pensando nele. Ele não tinha pensado em nada sobre mim até a esposa falar isso. Falou que o filho do presidente falou isso 2 vezes para o pai. Quando eu cheguei no aeroporto, quando eu desci no aeroporto, eu cheguei como se eu fosse o representante de algum país. Porque eu era o filho do presidente que tinha chamado. Tinha uma Mercedes-Benz me esperando ali. Por 4 dias, tinha 2 carros de segurança. Sempre onde eu via, tinha 2 seguranças na minha frente. Uma pessoa como eu. Nossa, Deus, que é isso? É um teatro? É um show? Que é isso, Senhor? Esse filho, ele chamou cada ministro e colocou na minha frente. E depois, ele falou o que para mim? Ele falou: prega, pastor, prega para eles. O filho do presidente, ele chamou todos os ministros. E amanhã... Aí ele falou: amanhã vamos nos encontrar com o presidente. Aí eu pensei: nossa, mas ele é tão ocupado, será que vai ser possível? Aí eu fui. Eu estava esperando na casa do presidente e eu falei um pouco com um ministro. Era uma mulher, na verdade era uma ministra. E depois eu entrei na casa do presidente. Então, como eu sou pastor, eu falei sobre a vida espiritual e é tão bom porque eu pude pregar o evangelho para eles. Quando eu vejo essa coisa emocionante, o discípulo, ele estava morrendo. Ai, será que a minha esposa vai mudar? Eu acho que eles se casaram antes de receberem a salvação. Não está escrito na Bíblia, né? Mas um dia foi tocado o coração dele e ele entrou no seminário. Não como missionário e Hansor. Então ele tinha um forte coração de querer pregar o evangelho. Mas a mulher não tinha nenhum coração para isso. Desculpa falar isso. Mas na nossa missão também. Tem mais de 8 missionárias assim. Quando a gente vê, porque eu faço o seminário, quando eu falo com as pessoas, quando eu vejo cochilando, assim, eu já consigo enxergar tudo. As pessoas entrarem no seminário e viverem aqui, para elas não tem outro inferno que não seja a igreja. Não existe outra felicidade senão Jesus Cristo, pessoal. É o mesmo lugar.
Tem pessoas que agradecem tanto com lágrimas. E tem pessoas que ficam loucas de tanto reclamar. Essa pessoa é rica. É rica. É chato eu falar o nome, citar o nome das pessoas, mas eu sei. Um dia eles brigaram. Não está escrito na Bíblia, tá, pessoal? É o casal do discípulo que brigaram. Essa vez, em Benem, o presidente de Benem e os ministros. No segundo dia, eu me encontrei com o presidente, o Coral Graças cantou. Tinhão, Remy, Julio, os três cantaram. Os presidentes da África, antes de escutar a música e depois que escutam, não tem de jeito nenhum como ficarem iguais. De qualquer jeito, se escutarem a música, eles já mudam. Tinhão e a Remy, eu falo para elas, nossa, que elas trocam o coração das pessoas, né? E o presidente ficou tão feliz. Ele falou o que falou. Quando eu escutei, eu não sei se foi o tradutor que só falava a mesma coisa, mas parecia para mim que ele estava sempre falando a mesma coisa. Porque abriu o coração. Mas em Benem está o pastor Kim Gaon. O missionário Kim, antes dele ir para Benem, ele estava em Gana. Gana é inglês e em Benem fala francês. Porque na África foi colonizado por países diferentes, então eles não deixaram falar a mesma língua, mesmo sendo vizinhos. Aqui fala francês, aqui fala inglês. Togo também fala francês. A esposa do pastor Kim, ela era uma pessoa como a esposa do discípulo que morreu. Ela, estando em Gana, ela só reclamava. Ai, eu não aguento esse calor. Ai, aquele bicho. Ai, por que não tá saindo água na torneira? Desculpa. Se você não tem água encanada, então você não usa a privada, né? Ah, eu quero ir pra Coreia. Você acha que eu tô louca pra ficar aqui? Não. Todo dia ela reclamava. Aí um dia a missão mandou. Tinha um irmão de Gana que estava morando no meio da floresta, em Accra. E aquele irmão pediu para a gente ir para a floresta pregar o evangelho. O casal do pastor Kim, mandaram que esse casal fosse por 2 semanas pregar na floresta. Aí a esposa deitou na cama na hora e falou: você tá louca que eu vou? Eu não. Deitou e eu vou voltar para a Coreia. Você acha que eu tô louca? E ficou reclamando. E essa missionária ficou reclamando. Aí à noite o marido voltou. E a esposa, né, tava com o bicão desse tamanho. Querida, que gratificante, não é? O marido estava tão feliz. E ela não... E aí, que feliz o quê? Ela não podia falar isso, né? E tava só quieta. Sabe, na floresta, a gente não sabe nem falar a língua deles. Mas tem tantas pessoas que falam melhor que a gente. Mas eles nos mandarem pra lá, realmente isso é graça de Deus. Isso é bênção, não é verdade, querida? O que ela ia responder? Ela só respondeu... Mas no coração dela até parece. Realmente, no coração dela ela pensava assim. E ela não tinha como não ir com ele para a floresta. E aí ela foi. Eles pegaram ônibus até Kumashi. E como não tinha mais carro,
Eles pegaram um carro que anda na floresta e andaram mais 8 horas dentro da floresta. Aí desceram, aí não tinha mais caminho, né? Era caminho de floresta. Vocês podem não saber, mas você não pode andar assim de cabeça erguida, né? No meio da floresta, tem que ir agachado. Se vocês forem pra floresta, é muito perigoso, mas é muito legal. Uma vez eu tava na floresta e tinha uma árvore que tinha uma cobra verde, assim. Nossa, eu fiquei. Tem muitas coisas que nos assustam. Aí veio o guia da floresta, tava esperando, e entraram floresta dentro por 4 horas. Você não pode estender a coluna, né? Então você tem que ir agachado. E você não pode voltar para trás. Você só tem que ir para frente. E aí eles chegaram na floresta. Era a primeira vez que alguém de fora entrava naquela floresta. Porque os africanos não gostam de coisa complicada. Eles não têm negro, amarelo, vermelho, branco. É só vermelho e branco. Para eles, coreano é branco. Quer dizer, é preto ou branco. Para eles, coreano é branco. E tinha uma igreja, né, ali. Eles cortaram umas árvores, colocaram ali umas madeiras e fizeram a igreja. Lá não precisa de relógio de jeito nenhum. Se você falar tal hora é o culto, não adianta. Se vier é oi, se for embora, tchau. Só. E aqueles missionários que mal conseguiam falar aquela língua, e ainda na floresta era uma língua diferente. Falavam mal. Então, tinha que ser legal para as pessoas poderem se juntar para escutar a palavra. Mas, depois de alguns dias passarem, um irmão, ele ficou feliz e ele trouxe 2 ovos na mão. Ah, come, missionário. Ah, ele ficou agradecido, né? Aí outra pessoa trouxe banana, outra trouxe papaya, manga. Trouxeram bastante frutas. Uma pessoa matou até uma galinha para dar para eles. Mas o dono dali, de uma casa que tinha convidado os pastores, não tinha nada para dar. Aí um dia, depois que todo mundo foi embora, aquela pessoa que tinha convidado o pastor falou: pastor, me desculpe, mas todas essas galinhas que estão no meu pátio são da minha esposa. Na África, pessoal, desculpa falar isso, mas porque as pessoas são individualistas, elas não pensam profundamente. Então, homem, mulher, dormir, ter adultério, para eles não se torna problema na África. Então, no começo, os africanos receberam salvação e os missionários sofriam porque eles não tinham muita distinção sobre isso. Então, eles se divorciam como comem. Então, eles, quando se casam, já calculam que vão se separar. O que é do homem, da mulher é da mulher. Eles só dormem na mesma casa. Mas quando comem, tem o que é da mulher e tem o que é do homem. É tudo separado. Aí o marido falou o quê? A minha esposa, ela era rica. Quando diz rico, pra gente é que tem bastante dinheiro. Mas sabe aquele coqueiro que tá cheio de coco? É da minha esposa. Sabe aquela bananeira que tá cheia de banana? É da minha esposa. Todas essas galinhas também são da minha esposa. Tava tudo separado. E aquela bananeira sem banana é minha. Aquela árvore de papaya sem papaya é minha. Por isso eu não tenho nada para te oferecer, pastor. Quando a missionária escutou isso, ela pensou o quê? Nossa, essas africanas são muito insensatas. Se você pegar toda a banana da bananeira, você não vai ganhar R$40 com toda essa banana. Você não vai ganhar R$40. Um coco é R$2. Então, na África, você pode comprar uma lata de Coca-Cola também, né? Então, uma lata de Coca-Cola é R$2, mas 7 cocos são R$2 lá na África. Então, se você pegar o facão e cortar ali o tampão, você toma. Você toma bastante
Você toma bastante coco na África, porque lá você tem que tomar cuidado com a água. Você não pode tomar água da torneira. Quando eu escovei o dente lá em Gana, eu não escovei o dente com a água da torneira, com água mineral. Por quê? Porque me dá diarreia. Porque uma vez que eu lavei a boca com água da torneira, eu fiquei com dor de barriga. Eles falaram para não usar água da torneira para os coreanos. Então, essa vez eu tive. Eu tava meio doente lá, mas não foi bem por causa disso, né, que eu fiquei doente. Então, por causa de uma coisa que nem é tão cara. Oh, querido, leva a minha banana. Imagina, o casal ia se dar tão bem. Ai, é uma tola insensata, uma burra mesmo. Ela não vale nem o valor da banana. Daí a esposa do missionário pensou isso. Aí quando ela viu que ela era como uma mulher da África. Ela não briga com o marido por causa de uma banana ou de uma manga, mas por causa de uma coisa maior. Só porque a Coreia é um país maior, mas se comparar com outras coisas maiores, ela era igualzinha àquela mulher africana. Ela viveu uma vida muito insensata, ela percebeu. E ela percebeu que ela viveu por uma coisa muito insensata, muito em vão. E quando a missionária percebeu isso, realmente eu vim por causa desse evangelho. E aí o coração dela mudou. O coração das pessoas, é Deus quem muda. Não é o Pagoksu que muda, jamais. No dia que eu parti de Gana, teve o culto de reunião de todas as igrejas e eu preguei lá. E testemunhando, não tenho fim, né? Eu tinha que partir às 9:30 da noite. Não tinha, testemunharam, eu preguei, e daí eu preguei rapidinho e depois testemunharam, até às 10 horas estavam testemunhando, né? Eu vi pelo celular. Eu fiquei tão emocionado. Eu mandei o pastor Kim So-hoon fazer comunhão com eles. Não é que o pastor Kim So-hoon pregou bem, fez bem. E também não fui eu quem fez bem, foi Deus quem fez. Eu não fico 3 semanas na África porque eu tenho muita curiosidade, né? Mas essa vez eu estava seguro no meu coração porque eu vi como Deus trabalhou em nós. Principalmente algumas pessoas que estavam contra a nossa igreja, que partiram da nossa igreja. Eu vi que Deus concedeu a graça. Em muitas partes. Eu fiquei muito agradecido no meu coração. E isso foi graça de Deus. Essa missionária, ela mudou muito. E aí a missão mandou o casal desse pastor para Benem. E Benem é um país muito mais pobre do que Gana. Então, é a mesma África. Mas quando eles se comparam um com os outros, eles vão se achando piores, né? Então, na bolsa dessa missionária, tinha uma Bíblia em francês de Benin, tinha uma língua regional, uma Bíblia da região deles, tinha um dicionário em inglês, tinha dicionário em francês e uma Bíblia em coreano, e ela começou a pregar o evangelho de casa em casa. Mas, infelizmente, eu não sei por que Deus fez isso. Aquela missionária Kim, ela pegou malária e ela acabou falecendo. Ela faleceu missionando. Ela é uma filha de Deus, né? A gente enterrou ela na montanha de Tedok.
Então eu escrevi uma coisa no jazido dela. E já passou agora 10 anos. Já passou um pouco mais de 10 anos. Mas essa vez, quando eu vi... Isso não foi através de mim, não foi através de alguma pessoa, mas foi Deus. Deus fez o filho do presidente de Benin vir para cá. E o presidente, naquele dia, no dia seguinte... Eu fui para a casa do presidente, eu me encontrei com ele, conversei com ele, preguei o evangelho. Aí no dia seguinte, às 10 horas da manhã, disse que o presidente ia vir. Se diz que o presidente vai vir, então todos os ministros se reuniram. Fizeram uma fila e me colocaram bem na frente. Quem é que vai sentar do lado do presidente? Aí do lado do presidente mandaram eu sentar. Aí eu e o presidente nos sentamos juntos e escutamos a música do Coral Graças. Aí eu preguei uma palavra, o presidente também. Então, na verdade, o presidente tinha que falar 20, 30 minutos, mas ele falou por 1 hora. Então, se eu fosse sentar na frente do presidente, não tinha problema, mas eu tinha que ficar do lado dele quando ele estava falando para as pessoas. Então, quando eu estava pregando, né, eu preguei e aí é bom, porque ele está do meu lado, então ninguém pode fazer nada. E eu estava com tosse, eu estava com coriza. E aquele presidente estava falando a mesma coisa que falou ontem, o que eu tinha pregado para ele, ele falou, e depois ele falou de novo o que ele falou, e falou de novo, falou de novo. Ele estava tão feliz. E depois o presidente saiu e ele falou o que para mim? Eu gostaria de oferecer um almoço para vocês, mas eu não posso, desculpa. Aí ele falou, eu vou levar vocês, né? E ele levou a gente, o coral, alguns missionários, ministros para um hotel, falando para a gente comer e conversar com eles. Ele nos deu essa oportunidade de pregar para eles. Então, é a primeira vez na história da minha vida que o presidente comprou uma refeição para mim. E ele trouxe tanto presente para o Coral Graças. Eu acho que um caminhão de 1 tonelada de presente. A minha filha também pegou. Aí um presidente deu para a mãe, falando que foi o presidente que deu. Pano de mesa. Do Quênia. No Quênia eu acabei perdendo, né, no caminho. Eu perdi em Camarões para alguém. Então eu fiquei tão agradecido por isso. Quando eu fui para Camarões, eu me encontrei com um ministro. A gente não conhecia ninguém lá. Mas como a gente se encontrou com ele? Então, uma pessoa da nossa missão trabalha lá com eles. E ele viu cantata de Natal do Coral Graças e ele ficou enlouquecido quando viu aquilo. E aí ele convidou o chefe dele. E de repente falaram que ele ia vir. 1 hora antes ele avisou que ia vir. E aí eu fui correndo. Então, quando eles nos chamam, a gente tem que chegar 30 minutos antes, né? Então, se falou 9 horas, então 8h30 a gente tem que chegar lá, porque isso é educação. Né? Porque eles perguntam algumas coisas. Ele é uma pessoa que frequenta a igreja. E eu livremente preguei o evangelho para ele. Eu fiquei muito agradecida para com Deus. Ele escutou toda a pregação e depois, no final, ele falou: pastor, hoje a sua palavra foi tão gratificante. Lá no Quênia, o maior canal de TV que é KBC,
É um canal de televisão parecido com o da Coreia, KBS. E por 1 hora eles queriam falar sobre a IYF e sobre a nossa missão Boa Notícia. Por quê? Era dia de feriado dos muçulmanos, então ele falou que tinha 1 hora para a gente poder fazer o programa. Então, por 25 minutos a gente fez, aí teve o programa, aí depois a gente descansou 10 minutos e 25 minutos de novo a gente continuou. E ele perguntou continuamente sobre a IYF. Aí o repórter perguntou sobre a IYF. Tem algum jovem da IYF que foi transformado? Eu nunca tinha escutado essa pergunta. Eu falei inúmeros, não dá nem para contar. Não é verdade, pessoal? A gente não tem nem como contar. Muitas pessoas foram transformadas. Aí ele falou, fala de uma pessoa. Aí eu não sabia de quem eu tinha que falar. Aí eu falei sobre a história real que fizeram há pouco tempo. Sobre o pai e a mãe se separaram. E aí ela foi para a África como missionária temporária, a mãe escreveu uma carta, sabe aquela história? Aí eu contei essa história para eles. Aí depois eu entrei na história do Evangelho. Aí a repórter, eu senti que a repórter estava achando que a minha resposta estava muito longa, daí ela jogou outra pergunta. Daí eu continuava, independente do que ela me perguntasse, eu continuava o Evangelho. Aí, quando eu falava muito longo, aí depois ela olhava o olhar dela, aí depois eu continuava o que eu queria falar. E como era canal ao vivo, o pastor Kim So-un, ele viu e falou, pastor, o senhor só falou o que o senhor queria, independente do que ela perguntou, né? Só pregou o evangelho, né, pastor? E eu ganhei essa 1 hora e preguei o evangelho na televisão. Essa vez, no acampamento do Quênia, veio aquele pastor Kitunga. Ano passado ele veio e ele é diferente mesmo. Ano passado ele veio para mim e ele falou, pastor Parker, eu tenho que me ajoelhar diante do Senhor para pedir perdão, né? Aí eu falei, o que você está falando? Aí ele veio de novo esse ano. Então fala que os pastores que dirigem os outros pastores é bispo. Então tem pastores que dirigem 30 e tem outros pastores que dirigem 200, 300 outros pastores. O pastor Kitonga, ele dirige 300 pastores. Aí eu preguei por 2 horas para esses pastores, comemos, e esse pastor Kitonga, ele falou depois para mim, realmente, a África tem que seguir a palavra de Deus. Vamos trabalhar comigo. Eu fiquei muito agradecido diante de Deus. A missionária Kim, já faz 10 anos que ela faleceu. Ela derramou o seu sangue, o seu suor, a sua vida pelo evangelho, pela missão. Isso jamais vamos nos esquecer. Essa vez eu fui para Tanzânia, Gana, Quênia. Eu fui para vários países. Mas, em Benem, aquele lugar que aquela missionária deu a sua vida, eu tive o coração de que Deus estava florindo, estava brotando flores daquele lugar. De vez em quando, Deus, para José, depois que Deus deu o sonho para ele que ele ia ser governador, parecia que Deus tinha se esquecido dessa promessa. Parece que a gente não pensa que ele esqueceu, que ele não sabe. Mas Deus, com certeza, se lembra da sua promessa. E ele sempre acaba cumprindo a sua promessa. O coração que você dá para Deus, o tempo que você dá para Deus, o dinheiro que você oferta para Deus, isso jamais se torna em vão para Deus. Quando a gente vê os pastores, sai muito dessas coisas da sua pessoa.
As pessoas que não vivem pela fé, até os filhos também não vivem pela fé. Porque os que não vivem pela fé, os filhos também a gente pode perceber que não vivem pela fé. Satanás, ele balança o nosso coração. A esposa do discípulo, quando ele morreu, ela sempre reclamava da igreja, vivendo com esse tipo de mulher. A mulher não mudava e ela morrendo. Se eu morrer, será que ela vai viver vida espiritual? E os nossos 2 filhos, será que vão ter vida espiritual? Ele deve ter tido várias preocupações assim. Então, antes do discípulo morrer, ele deve ter orado: Deus, eu estou indo para perto do Senhor, mas a minha família, o Senhor tem que proteger, o Senhor tem que cuidar. Por favor, que o Senhor mude a minha esposa. Por favor, Senhor, eu te imploro. Eu acho que ele deve ter orado dessa forma. A esposa do discípulo, depois que ele morreu, por que eu vou para a igreja? Você acha que eu tô louca para ir para a igreja? Você acha que eu tô louca para voltar para a igreja? Você acha que eu vou continuar acreditando em Deus? Eu não sei se ela tá falando uma coisa certa ou errada. Mas Deus começou a trabalhar na vida dessa mulher. Ela deve ter pensado que ela era inteligente. A mulher pensou: você acha que eu não vou conseguir sustentar meus 2 filhos? Eu vou sustentar, vou fazer eles casarem, vou ter noras e nós vamos ser felizes. No começo eu não sei se o negócio deu certo, sem vir para a igreja. Que ir para a igreja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Mas foi incrível o jeito que Deus trabalhou. Quando eu estava em Tegu, um irmão trabalhava vendendo hot dog. Realmente vende muito bem. Se você usa um saco de farinha por dia fazendo hot dog, então você ganhava muito dinheiro. Mas um dia esse irmão, no culto de domingo, ele começou a vir muito tarde no culto de domingo. E aí, quando eu via depois do culto, ele já não estava mais ali. Então, ele tinha que comer com a gente, conversar, né? Tinha que estar com a gente. Mas eu achei estranho. Aí, eu peguei a bicicleta e fui ver. Ele estava ali fazendo hot dog. Aí, eu vi. Aí depois, por isso que ele chegou tarde. Tipo, ele preparou, veio pro culto. E depois ele foi correndo e foi fazer. E foi vender. Aí, eu falei: ô, irmão, você não pode descansar no domingo para escutar o culto? Ai, pastor, é que a minha esposa tá grávida e o corpo da minha esposa é muito doente, né? Ela é muito fraca, então a gente não sabe o que pode acontecer. Se a gente não tiver dinheiro, a gente morre. Então não tinha o que falar, né? Mas eu falei: não, mas irmão, mesmo assim. Mas ele já não queria mais escutar. E conforme a fé dele, realmente, quando a esposa ela estava parindo, ela teve um grande problema. Puxa vida. Ela teve problema no parto e o filho acabou morrendo também. Aí eu perguntei depois: quanto você gastou? Foi exatamente o que eu juntei até agora. Conforme a fé. Conforme a fé. Eu falo a mesma coisa. Essa pessoa fala isso, essa pessoa fala aquilo. Eu falo a mesma coisa para eles. Uma pessoa acredita na palavra, fica feliz e tem liberdade. E outra pessoa, ela me despreza. É só porque é pastor que fala assim. Fica na minha situação para ver se vai ser assim. Essa pessoa fala por dentro e pensa que eu não sei, né? Mas eu imagino. Então, é a mesma história. É a mesma coisa com a esposa do discípulo. Ela escutou a palavra antes, né? Mas ela deve ter pensado: você tá louca? Eu tenho que ganhar dinheiro. Você acha que eu vou viver assim sem dinheiro? Você tá ficando louco? Eu vou deixar esse seminário e vou ganhar dinheiro.
Quando as pessoas são arrogantes, elas não enxergam a Deus. Elas pensam que são melhores, mais inteligentes do que Deus. Pensam que tudo que ela fizer vai dar certo. Pessoal, muitas pessoas nesse mundo estão vivendo no sofrimento. Se a gente viver pela fé, a gente tem paz, a gente tem bênção. Problema de filho, problema de doença, problema de marido, problema de esposa. Mesmo que você tenha câncer. As pessoas que estão dentro da fé e as pessoas que não estão dentro da fé, nossa, tem uma grande diferença. O pastor Kim So-yeon, ele estava com câncer. Eu fiz várias vezes comunhão com ele. Um dia veio o pastor Yang-gyu e falou, o pastor Kim, ele estava doente, ele tomou morfina, mas ele deixou de tomar um dia, ficou com muita dor. Aí eu me assustei. Fazia 5 dias que ele tinha feito cirurgia, então ele tinha que parar de tomar morfina, né? Mas ele não era por causa da cirurgia que ele estava com dor, era por causa do câncer. Então, se você ficar com dor por causa do câncer, então já era. Você não vai viver nem um mês, né? Aí eu fui procurar o irmão Parker. O irmão Kim, ele tá tomando morfina, o que isso quer dizer? Aí o irmão Parker falou. O pastor Kim com cirurgia não dá. O câncer já está pegando o pulmão, o coração, o estômago. Ele estava tão difícil. Então, eu fiz uma cirurgia bem simples, mas eu, na verdade, deixei o câncer como estava, né? Se ele tiver com dor, então, se ele viver muito, vai viver muito, 5 meses, no máximo. Se viver muito. Aí, eu fiquei tão triste com isso. Eu chamei o pastor Kim So-yeon. E ele veio. Mas porque ele se achava bom, eu não conseguia me comunicar com ele. Naquele tempo, a gente tinha que jantar e até às 6 horas tinha que ir na casa de um ancião para fazer oração. Então ele vai morrer. Mas a palavra não estava entrando nele. Eu fiquei tão chateado. Se ele escutar essa palavra, ele vai viver. Se ele escutar essa palavra, ele vai viver. Se ele receber essa palavra, ele recebe vida, mas porque o coração dele é arrogante, parecia muito desprezível para ele o que eu dizia. Eu fiquei chateado. Mas, naquele dia, a missionária esposa dele fez eu exagerar. Aí eu peguei aquilo como desculpa e comecei a brigar. Aí aquele pastor, ele começou a chorar. Aí eu falei, olha, eu fui pro hospital. O seu câncer está espalhado pelo coração, pulmão, não tem como tocar mais. Você vai viver no máximo só alguns meses. Eu quero orar por você, mas eu e você, nós temos o coração muito distantes. Por isso eu não consigo orar por ti. Naquele dia, o casal, ele abaixou completamente o coração. Na igreja, se você tiver com o coração arrogante, você não tem interesse na igreja, você só tem interesse na sua própria vida. Quem tem coração humilde, Jesus Cristo se torna precioso, você tem vontade de viver servindo a Jesus Cristo. Se você quiser servir a sua carne, é a mesma coisa que a mulher do discípulo. Tem que ganhar dinheiro. Você acha que eu tô louca de ficar sentada ali? O pastor prega tão longo. É tão longo o culto dele. Mas Deus concedeu graça para ele. Era graça de fracassar. Ela fez dívida. Não tinha mais caminho. Porque queriam levar os 2 filhos como escravos. Imagina. Só tem 2 filhos. E os 2 filhos serem levados como escravo.
ela estava ficando louca, não tinha método. É assim que Deus nos governa. Mas as pessoas sábias, antes de apanharem, trocam o coração. Mas os insensatos, mas as pessoas que são burrinhas, elas tomam uma na cara e depois voltam, e tem outros que são mais insensatos ainda, que tomam mais duas e tem que voltar. Tem muitas pessoas que são assim, eles se acham. Essa mulher veio. O Eliseu, que antigamente ela desprezava, ela estava escutando a palavra dele. E realmente Eliseu falou uma coisa que assustou ela, né? Não tem uma gota de azeite. Só tem um pouquinho de azeite. E ele falou, vai e junta vasilhas de todos os vizinhos. Então, se tem pouco azeite, só precisa de uma vasilha. Então, antes ela falaria, não, olha, Eliseu, é assim. Olha, não, a vasilha de azeite é 350 ml. Então, dentro de uma vasilha dessa, você coloca 2 litros. Para que você precisa de tantas vasilhas dos vizinhos para esse 350 ml que eu tenho? Isso não faz sentido. Para! Você acha que isso faz sentido o que você está falando? Se fosse antigamente, ela teria falado dessa forma. Ainda muitas pessoas que falam assim, aqui também deve ter umas 5 pessoas pelo menos que devem pensar dessa forma. Pessoal, a palavra do servo de Deus, a gente não acredita porque está certo. A gente acredita porque é a palavra de Deus. A palavra do servo, não escutem simplesmente como uma palavra. Hoje em dia a gente tem celular, tem gravador, a gente tem vários aparelhos. A gente escuta o culto de domingo. Lavem louça escutando a pregação. Vocês vão escutar mais uma vez. Você escuta depois de uma semana a mesma palavra. Você vai escutar de outra forma. Domingo à noite você está ocupado, não vem, mas aí... Mas tem pessoas que não tem como escutar a palavra. Mas se você continuamente escutando, escutar, comer, engolir, você vai começar a fazer digestão dessa palavra. E essa palavra vai começar a dar força dentro de você. Então você pode ter força para vencer a tentação do mundo, você pode ter força para vencer a perseguição, você tem força para vencer a dificuldade desse mundo. A esposa do discípulo, não é porque ela era especial que surgiu esse milagre, mas ela somente aceitou a palavra do servo. Deus não quer que você faça um grande trabalho. Mas independente do que seja que o servo te fala, aceite a palavra de Deus. Deus quer criar pessoas assim. Se você se tornar nesse tipo de pessoa, todos os seus problemas já não são mais seus problemas, mas são problemas de Deus. Doença, família, qualquer problema que seja, nada vai se tornar problema. Deus criou essa mulher, em que mulher? Ela tinha que combinar tudo com o seu conceito, ela tinha que discutir, ela pensava, isso tá certo? Antigamente ela era esse tipo de pessoa. Mas aquela cabeça que funcionava tão bem, a sua experiência, o seu conceito, nada disso mais tinha valor para ela. Mas no coração dela, a única coisa que estava viva era somente a palavra de Deus. E naquele momento, todas as coisas começaram a acontecer conforme a vontade de Deus. Por que Deus trabalha por nós? Mas não é por qualquer pessoa, é pelas pessoas que escutam a palavra de Deus. Agora essa mulher já não é a mulher de antigamente. Até ela achava estranho, porque ela mudou muito. Antigamente eu não era assim. Junta todas essas vasilhas da vizinhança. Isso não faz sentido. Antigamente ela era tola, insensata, boba. Quando ela vinha antigamente, ela podia fazer isso, ela podia parecer insensata, mas agora ela podia fazer isso com felicidade. Por quê? Porque Deus estava dentro dela trabalhando. Normalmente, quando eu converso com os irmãos, eles falam, não, pastor, eu não penso assim. Eu não estou falando sobre o seu pensamento, eu estou falando sobre a palavra de Deus. Com certeza. A palavra de Deus nunca combina com o meu pensamento, porque está escrito, meu pensamento não são vossos pensamentos. Você pensou que seu pensamento é igual à palavra de Deus? Eu quero perguntar.
Eu não penso assim. Tá, você não pensa assim, mas a palavra de Deus diz que é assim. Se não combina com o seu pensamento, então você joga a palavra de Deus fora e segue seu pensamento. Essas pessoas são pobres, coitadas. Essas pessoas, quando se encontram com dificuldades, problemas, elas vão estender a mão para quem? Não tem palavra de Deus. Elas, tentando pelo seu método, não conseguem. E por último, essa mulher, ela tinha o servo de Deus para procurar. Por isso que a pessoa de Deus é importante. Independente de superficialmente ser bom, mal, inteligente, burro, não importa isso. Mas a palavra que sai da boca do servo de Deus, essa palavra pode tanto te destruir como pode te abençoar. Essa palavra pode te conduzir tanto para a bênção como para a maldição. Porque nessa palavra está a vida. Então, essa missionária aqui, ela ofereceu a sua vida para Deus. Em Benem, essa vez, muitos ministros escutaram o evangelho. Não cheguei ao ponto de conferir se receberam salvação ou não, mas os ministros, o presidente escutaram o evangelho, o filho do presidente também. Deus deu a oportunidade de pregar muita palavra. Deus trabalhou assim em Benem. Com a morte de uma pessoa. Realmente, a semente, quando ela cai na terra, se ela não estragar, ela vai continuar do mesmo jeito que ela é. Mas ela estragando, morrendo, ela dá muitos frutos. Realmente, se a gente é uma semente de trigo, a gente tem que cair na terra, estragar, e aí depois a gente pode brotar, dar frutos. Os nossos missionários missionam por mim. Quando a gente vê as pessoas que missionam por si, pregam o evangelho por si, nada dá certo. Recebendo a condução de Deus, independente do pensamento que eu tenho. Ela, não sei se foi por causa da oração do discípulo, mas Deus fez o coração dela mudar. Agora ela recebeu graça. E agora, tudo que o servo disser, ela acredita e ela serve a ele. Quando ela foi para o céu, o que o marido deve ter falado? Eu tenho mais testemunho que você, querido. Quer escutar os meus testemunhos? Sabe o que aconteceu com o meu filho? Esses 2 filhos eu mandei para o seminário. E eu não sei se eles foram para a África missionar, né? Mas é muito gratificante. O Deus que trocou a missionária Kim de Benem, do mesmo método trocou a mulher do discípulo. Assim também Deus está nos mudando, nos transformando. Eu agradeço a esse Deus. Porque Deus permitiu o evangelho entrar em nós. Eu agradeço porque Deus permite que a gente viva pelo evangelho. Por isso eu glorifico a Deus. Até aqui. Se sont pardonnés, maintenant Dieu dit sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Dieu dit m'a libéré. Condamnation, plus de condamnation.
fiel, vigesti sancti fiel, Pachlesem beleniu in mare genere. Via plidi condamnation, Jésus-Christ a payé ma rançon. Via plidi condamnation, Jésus libre, racheté à son nom. Via